O objetivo do canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Nessa aula vamos estudar a ótica da visão. Vamos entender que o olho humano funciona como se fosse uma lente. Na descrição do vídeo eu deixo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse. Bom, pessoal, vamos continuar falando da ótica geométrica, agora falando da ótica no globo ocular humano. O olho é muito parecido com uma máquina fotográfica. A luz também entra por um diafragma, sofre refração em um sistema convergente e forma a imagem sobre um anteparo situado numa câmara escura. Vamos ver as principais partes do olho considerado um sistema óptico. Aqui a anatomia do olho humano, algumas partes importantes que a gente vai falar bastante aqui: o cristalino, a íris, a pupila, a córnea, os músculos ciliares, o humor tanto aquoso quanto vítreo, a retina e a fóvea. O olho humano tem forma aproximada de uma esfera de 2,5 centímetros de diâmetro, e por isso a gente o chama de globo ocular. Ele é envolvido por uma camada de tecido fibroso que dá sustentação ao globo ocular, chamado esclera. Tá aqui a esclera é o que envolve o olho humano, né? Na parte dianteira central, a esclera se torna transparente. Aqui logo na frente, ela se torna transparente, formando a córnea, uma calota saliente. É exatamente onde o olho tem essa saliência, né? Onde ele deixa de ser esférico e forma essa saliência na sua parte dianteira. Logo atrás da córnea, que é essa parte frontal da esclera transparente, que a gente já falou no slide anterior, a gente cai na primeira câmara do globo ocular, chamada de humor aquoso. O humor aquoso é exatamente aqui atrás da córnea. Essa camada possui um líquido transparente e homogêneo que tem índice de refração de 1,336. O conjunto córnea e humor aquoso é a principal lente convergente do olho humano e é responsável por 80% da refração da luz que penetra no olho. A íris, que tem geometria circular, a íris está aqui, ó, geometria circular, é responsável pela cor dos olhos. Possui em sua região central uma janela circular denominada pupila, por onde penetra a luz no interior do globo. Então aqui na frente, ó, tem a pupila, por onde a luz atravessa e entra no globo ocular. A pupila varia sua abertura entre 1 e 2 milímetros, de acordo com a luminosidade. Então, se estivermos em um ambiente muito iluminado, a pupila se fecha. Caso estejamos em um ambiente com muita luz, ela se dilata. Esse movimento da pupila é comandado pelo cérebro. A pupila é a parte do olho que funciona como um diafragma. O cristalino, que está localizado atrás da íris, está aqui o cristalino, ó, logo atrás da íris aqui nós temos o cristalino, é também uma lente convergente gelatinosa, que tem índice de refração de 1,437. Ele é sustentado em sua posição pelos músculos ciliares. Tá aqui, ó, os músculos ciliares sustentam o cristalino em sua posição. Por isso pode ser achatado ou alongado, conforme o cérebro determina. Atrás do cristalino, nós temos a segunda câmara ocular, que comparada à primeira é grande e escura. Tá aqui, ó, o humor vítreo é essa camada gigantesca aqui do globo ocular que está atrás do cristalino. Comparado com o humor aquoso, ela é muito maior e muito mais escura. Essa câmara é totalmente preenchida por um líquido gelatinoso e é denominada humor vítreo, conforme eu disse. O índice de refração do humor vítreo é o mesmo do humor aquoso, ou seja, 1,336. Dentro ainda do humor vítreo, a gente chega ao fundo do olho, onde se localiza a retina. A retina é uma membrana transparente
de 0,1 milímetro de espessura, localizada no fundo do olho humano, atrás do humor vítreo. Tudo isso daqui é a retina. É uma das partes mais impressionantes do corpo humano e é sobre ela que se formam as imagens que a gente enxerga. Ligando a retina ao cérebro, a gente tem o nervo óptico, né? Liga a retina ao cérebro humano, capaz de transmitir impulsos nervosos. O ponto de ligação entre a retina e o nervo óptico é denominado ponto cego. Quando a imagem se forma nessa região, a gente não consegue enxergá-la. Daí o seu nome, né? Ponto cego. Depois de abordar a anatomia do globo ocular humano, até para conhecer o nome das partes do olho, nomes esses que serão muito utilizados por nós aqui durante a aula, vamos falar do caminho da luz. A luz penetra no olho através da córnea, que é a parte frontal do olho. Nessa região, a luz sofre a primeira refração. Ao passar pela pupila, no centro da íris, ela atravessa o cristalino, sofrendo a segunda refração. Em seguida, após passar pelas partes frontais do olho, a luz atravessa o humor vítreo, que é toda essa região, essa câmara maior, atrás do cristalino, e forma a imagem lá no fundo, sobre a retina. O humor vítreo é a câmara que facilita a formação da imagem sem que ocorra a difusão. Na retina, a imagem é captada por células fotossensíveis e convertida em impulsos elétricos que são enviados pelo nervo óptico ao cérebro. O maior desvio da luz se dá na superfície externa da córnea, quando a luz atinge o olho. Então, no primeiro contato que a luz tem com o olho, ela sofre a sua maior refração, ou seja, o seu maior desvio. No cristalino, o desvio é pequeno, porque ele tem um índice de refração muito próximo dos índices do humor aquoso e do humor vítreo. Por isso, o cristalino é responsável por fazer o ajuste fino do foco, exatamente porque o desvio no cristalino é apenas o suficiente para fazer esse pequeno ajuste no foco da imagem. A retina. A retina é a parte do olho onde estão os bastonetes e os cones. Bastonetes e cones são células fotossensíveis e são elas que são capazes de converter a luz em impulsos elétricos. Os bastonetes são muito eficientes na captação da luz sob baixa luminosidade. Por isso são responsáveis pela visão noturna e pela visão cinza. Já os cones funcionam melhor sob alta luminosidade. E é por isso que eles são responsáveis pela visão das cores e dos detalhes dos objetos. Se essas células apresentam um mau funcionamento, a gente não consegue distinguir as cores. Muitas vezes as pessoas que têm algum problema de funcionamento com os cones enxergam em preto e branco ou de forma dicromática. Na parte central da retina está a fóvea, que tem um diâmetro aproximado de 0,25 milímetros. Nessa região está a parte da retina onde há predominância dos cones e por isso a gente consegue enxergar com mais riqueza de detalhes e com cores mais nítidas objetos que são colocados diante de nós frontalmente, uma vez que a imagem desses objetos, nessa posição, vai ser formada exatamente em cima da fóvea. Na visão periférica, a imagem se forma fora da fóvea, e por isso que a gente não consegue distinguir cores e nem tampouco detalhes dos objetos cujas imagens são formadas fora da parte central da retina. Fora da fóvea, há a predominância dos bastonetes, que, como eu disse, não são capazes de distinguir as cores e os detalhes dos objetos. Aqui nós temos a retina, a luz incidindo sobre a retina. Aqui nós temos os cones, pintados em cores variadas, exatamente para representar a capacidade que essas células têm de distinguir cores. E aqui os bastonetes, pintados em cinza, exatamente por serem responsáveis por essa visão mais acinzentada.
características da imagem. Se a gente colocar em frente ao olho humano um objeto, a imagem desse objeto vai se formar sobre um anteparo. O anteparo do olho é a retina. Como a gente pode perceber no esquema, a imagem formada é invertida, assim como nas lentes convergentes. Apesar disso, não há nenhum problema quanto a essa formação invertida da imagem, uma vez que o cérebro dá uma interpretação correta a esse estímulo recebido, corrigindo a imagem, endireitando a imagem. Essa imagem formada ela é extremamente reduzida e se forma na fóvea, parte central da retina, como a gente já viu. Aqui, um esquema simplificado da formação da imagem no olho. O objeto colocado frontalmente ao olho, a luz penetra no olho, sendo refratada, formando no fundo do olho, sobre a fóvea, região central da retina, uma imagem invertida, cujo cérebro, ao interpretá-la, corrige, evitando assim qualquer desconforto para o ser humano. Acomodação visual. Para cada abscissa P do objeto, o olho é capaz de reproduzir uma imagem focalizada sobre a retina. Esse é o mecanismo que a gente chama de acomodação visual. O olho se acomoda dependendo da distância que o objeto está dele. Quando o objeto é colocado perto dos olhos e é focalizado por ele, ainda que a gente se afaste do objeto, desde que lentamente, o olho vai continuar focalizando sua imagem. Ou seja, para cada nova posição que o objeto se encontra, o olho se acomoda. É isso que é a acomodação visual. O olho mantém o objeto focalizado, mesmo nos afastando do objeto. A gente pode verificar a acomodação usando a equação de Gauss, considerando P' a distância da lente ao anteparo. No caso do olho humano, o anteparo é a retina. Com isso, a gente chega à conclusão que a distância P' não varia. Obviamente, né? A distância da parte frontal do olho até a retina permanece inalterada. Como a gente sabe que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a abscissa do objeto mais 1 sobre a abscissa da imagem, e a abscissa da imagem não varia, à medida que a abscissa do objeto aumenta, a distância focal também aumenta. Se a abscissa P diminui, a distância focal também diminuirá. É isso que está escrito aqui embaixo. Se a abscissa P aumentar, então a distância focal F também aumentará. Já se a abscissa P do objeto diminuir, então a distância focal F irá também diminuir. Vamos entender então como ocorre a acomodação visual. A córnea possui uma curvatura constante. Logo, o dióptro córnea-humor aquoso, onde ocorre o maior desvio da luz, tem divergência constante da ordem de 50 dioptrias. O olho se ajusta às diferentes posições do objeto, alterando a distância focal do cristalino, o qual ajusta a focalização na retina. Portanto, é o cristalino que faz com que a acomodação visual ocorra. Se a gente não quiser ser muito rigoroso, porque o cristalino não é uma lente delgada, ainda assim a gente pode usar a equação dos fabricantes de lentes, onde F é a distância focal do cristalino, N1 é o índice de refração do cristalino, N2 o índice de refração do humor aquoso, ou vítreo, R1 e R2 são os raios das faces do cristalino. Os músculos ciliares alteram o raio de curvatura das faces do cristalino. Caso ele esteja relaxado, os raios das faces convexas aumentam, e se estiver contraído, os raios diminuem, alterando, portanto, a distância focal. Esse mecanismo é o mecanismo que faz essa acomodação visual. Caso o cristalino esteja relaxado, nós teremos esse raio de curvatura. Caso o cristalino esteja contraído, nós teremos esse raio de curvatura. Portanto, se o cristalino está contraído, nós temos um raio de curvatura menor do que quando ele está relaxado. E é isso que faz a acomodação visual, porque isso
altera a posição do foco. Ajuste fino da imagem. A gente já viu que quem faz o trabalho de ajuste da imagem é o cristalino, mas vamos ver aqui o motivo. Os índices de refração, tanto do cristalino quanto do humor, seja o aquoso ou o vítreo, são respectivamente 1,437 e 1,336. Esses valores são valores muito próximos. Se a gente os levar para a equação dos fabricantes de lente, a gente vai ter uma divergência muito pequena para o cristalino, ou seja, a luz desvia muito pouco ao passar por essa estrutura do olho. O maior desvio acontece na córnea, e nós já estudamos isso. É quando a luz tem o primeiro contato com o olho na sua parte frontal. Essa divergência pequena é da ordem de 1/3 da divergência total do olho. Por isso, o cristalino é responsável apenas pelo ajuste fino da focalização da imagem na retina. Dito de outro modo, o cristalino é responsável por um leve desvio da imagem para colocá-la exatamente na retina. Ponto remoto e ponto próximo. Caso 1. Se os músculos ciliares estiverem relaxados, o cristalino fica mais delgado e seus raios de curvatura atingem valores máximos. Bom, caso os músculos ciliares estejam relaxados, o cristalino fica mais delgado e, portanto, o raio de curvatura das faces convexas do cristalino aumentam. Vale lembrar que o raio de curvatura da face de uma lente, aqui no caso cristalino, é o raio da esfera que dá origem à lente. Obviamente aqui uma esfera hipotética, né? Porque o cristalino não é verdadeiramente uma lente, um objeto. Mas o raio de curvatura é o raio hipotético dessa esfera. E, portanto, quanto mais delgado for o cristalino, maior será essa esfera hipotética, maior será o raio dessa esfera. A gente sabe que o raio de curvatura tem a ver com a distância focal. Aumentando o raio de curvatura, a distância focal também aumenta. Portanto, se o raio de curvatura está no seu valor máximo, a distância focal também estará. Nós estudamos a distância focal tanto para os espelhos quanto para as lentes. Bom, como a divergência é o inverso da distância focal, se a distância focal está no seu valor máximo, a divergência vai atingir seu valor mínimo. E é isso que está dito aqui. Bom, nesse caso, o sistema convergente córnea-humor cristalino tem o foco e imagem sobre a retina, na fóvea central. Isso facilita a focalização de objetos afastados do olho, pois os raios incidentes e paralelos ao eixo, após a refração, incidem no foco. Bom, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: mesmo que um objeto não esteja frontalmente a nós, à medida que ele se afasta do olho, a sensação que a gente tem é de que ele vai tomando a posição central. Como os raios paralelos ao eixo principal incidem na fóvea, que é, nesse caso, lá no fundo do olho, o foco, a gente tem uma visão nítida desse objeto. A localização do objeto nessa posição, em que o olho não precisa de nenhum esforço de acomodação, é denominada ponto remoto. A distância D do ponto remoto é chamada de distância máxima de visão distinta. O globo ocular emetrópe tem ponto remoto no infinito. O olho humano enxerga distâncias muito grandes que podem ser consideradas até o infinito. Um bom exemplo é a visão que a gente tem da Lua. A Lua está muito distante, no entanto, a gente a enxerga. Distâncias de 6 metros já são consideradas infinitamente grandes se o objeto a ser visualizado for pequeno. Obviamente, se o objeto for muito pequeno, como eu disse, a gente não consegue visualizar os detalhes do objeto. O exemplo que eu dei da Lua, a gente consegue visualizar até detalhes da Lua porque a Lua é um objeto grande. Mas a distância que a nossa visão alcança quando olhamos para a Lua pode ser considerada uma visão de tão longa distância que a gente pode considerar a distância máxima de visão distinta no infinito. Por fim, a gente ainda pode dizer que o ponto remoto é a distância máxima na qual a gente consegue distinguir os objetos. Caso 2. Se os músculos ciliares agora estiverem contraídos, o cristalino fica mais espesso e seus raios de curvatura atingem valores menores. Bom,
Se os músculos estiverem contraídos, o cristalino fica mais espesso e, portanto, o raio de curvatura das faces convexas do cristalino diminuem, uma vez que agora a esfera hipotética que dá origem à lente é menor, tem raio menor. A equação dos fabricantes de lentes nos mostra que a distância focal diminui. Nós já dissemos isso. Se o raio de curvatura diminui, diminui a distância focal. E com isso, o que aumenta é a vergência. A vergência é o inverso da distância focal. Se a distância focal aumenta, a vergência diminui. Se a distância focal diminui, a vergência aumenta. Isso facilita a focalização de objetos que estão próximos do olho. Se os músculos ciliares estiverem com contração máxima, será máxima a vergência do cristalino. Bom, é o que a gente percebe. Se a gente colocar objetos próximos do olho, o cristalino vai se acomodar, os músculos ciliares vão contrair, fazendo com que o raio de curvatura e a distância focal mude de posição, facilitando a visão dos objetos que estão próximos ao olho. A posição do objeto que corresponde a essa situação de máximo esforço de acomodação é denominada ponto próximo. A abscissa D do ponto próximo é chamada de distância mínima de visão distinta, ou seja, é a distância mínima que nós conseguimos enxergar. Objetos que estiverem antes dessa distância ou mais próximo do olho, a gente não conseguirá enxergar, a visão ficará embaçada. É por isso que muitas pessoas precisam usar óculos de perto, para poder ler de perto, né? Enxergar de perto. Convencionou-se como normal a distância de 25 centímetros, ou seja, se a gente enxerga a uma distância de 25 centímetros, o olho é considerado normal. Se a gente precisa de uma distância maior do que essa para poder enxergar, o olho possui uma ametropia. Nós vamos ver mais adiante o que vem a ser isso. No entanto, seu valor é variável de acordo com a idade das pessoas. Convencionou-se que 25 centímetros é normal, mas à medida que o tempo passa, essa distância vai aumentando. Uma criança de 10 anos tem distância mínima de visão distinta igual a 7 centímetros, uma pessoa de 50 anos, esse valor já vai para 40, ou seja, o ponto próximo se afasta do olho e a pessoa precisa afastar as coisas do olho para poder enxergar. Daí a dificuldade da visão de perto. Aqui a zona de acomodação, nós vamos ver com mais detalhes o que vem a ser isso mais adiante, que é a distância entre o ponto remoto e o ponto próximo. Amplitude de acomodação. A amplitude de acomodação é a variação da vergência entre as situações extremas da zona de acomodação, ou seja, entre o ponto próximo e o ponto remoto. Para a gente calcular a amplitude de acomodação, basta determinar as vergências limites, a vergência do ponto próximo e a vergência do ponto remoto. Assim, a amplitude de acomodação será dada pela diferença entre a vergência do ponto próximo e a vergência do ponto remoto. Como nós chamamos a distância do ponto próximo de D minúsculo e a distância do ponto remoto de D maiúsculo, nós podemos dizer que a vergência do ponto próximo é 1 sobre D minúsculo e a vergência do ponto remoto 1 sobre D maiúsculo. Logo, eu posso encontrar a amplitude de acomodação fazendo 1 sobre D minúsculo menos 1 sobre D maiúsculo. Aqui a vergência do ponto próximo e aqui a vergência do ponto remoto. Ametropias do olho. Miopia. No olho emetrópe, ou seja, no olho normal, o ponto remoto encontra-se no infinito. Já vimos isso. Ao passo que no olho míope, ele se encontra a uma distância finita do olho, e isso dificulta enxergar a longas e até a médias distâncias. Pessoal, o olho normal enxerga, entre aspas, até o infinito. O olho míope tem o ponto remoto antes do infinito, ou seja, o ponto remoto é trazido para mais próximo do olho, e, portanto, tudo que estiver além do ponto remoto, o olho não consegue enxergar. Dito de outro modo, todos os objetos localizados a uma distância maior do que a distância do ponto remoto não serão nítidos ao olho míope. Um olho é considerado míope quando não enxerga nitidamente além de 10 metros. Está aqui, ó. Então, até 10 metros considera-se o olho normal. Caso o olho não enxergue além desses 10 metros, ele é considerado míope. Lembrando que, hipoteticamente, a nossa visão para o olho normal é até
o infinito. A distância máxima de visão distinta do olho normal, como a gente viu no slide anterior, é no infinito. O olho míope tem ponto próximo inferior a 25 centímetros sem que isso acarrete nenhum problema. Obviamente, né? O ponto remoto sai do infinito e vem para mais próximo do olho, assim como o ponto próximo também vem para mais próximo do olho, a uma distância menor do que 25 centímetros. Mas isso não é problema, a gente viu que uma criança de 10 anos tem ponto remoto a 7 centímetros. O problema é quando o ponto próximo é maior do que 25 centímetros, porque daí a gente não vai conseguir enxergar de perto. Agora, o ponto próximo ficando mais próximo do olho não causa nenhum problema para o olho míope. Ao contrário, o objeto vai ser visto até com maior riqueza de detalhes, uma vez que o ângulo de visão do objeto aumenta. É o que está dito aqui, ó. Os objetos próximos ao olho são vistos sobre o maior ângulo de visão e, portanto, com mais detalhes. A zona de acomodação do olho míope é um segmento finito. Como eu disse, ó, o ponto remoto deixa de estar no infinito para vir para mais perto do olho, impossibilitando que esse olho míope enxergue tudo que está além do ponto remoto. Como o olho míope tem excesso de divergência, a gente usa para corrigi-lo uma lente divergente que possui vergência negativa, ou seja, a vergência negativa compensa o excesso de divergência que o olho míope tem. Aqui em vermelho, para finalizar, a zona de acomodação do olho míope. Hipermetropia. A gente viu no slide anterior que o olho míope tem ponto próximo a uma distância menor que 25 centímetros, sem que isso seja um problema. O problema é quando esse ponto próximo está além dos 25 centímetros. E é exatamente isso que ocorre no olho hipermetrópe. No olho normal, o ponto próximo encontra-se a uma distância pequena do globo ocular. A gente disse, aproximadamente 25 centímetros. No olho hipermetrópe, ele se encontra mais afastado, o que traz dificuldade na visão de perto. Ou seja, como o ponto próximo está além dos 25 centímetros, para que a pessoa, por exemplo, leia um livro, ela precisará afastar o livro dos olhos. Com o tempo, o ponto próximo se distancia tanto que mesmo afastando o livro dos olhos, a pessoa não consegue mais ler e por isso ela precisa usar óculos para perto. Considera-se hipermetrópe o olho com distância mínima de visão superior a 25 centímetros. Foi exatamente o que eu disse. Como o olho hipermetrópe tem vergência insuficiente, ao contrário do olho míope, para fazer a correção a gente usa lentes convergentes, que possuem vergência positiva. Aqui é a zona de acomodação do olho hipermetrópe. Observe que o ponto remoto continua no infinito, ou seja, não há problema do olho hipermetrópe enxergar de longe, mas o ponto próximo se afasta além dos 25 centímetros, fazendo com que a pessoa não enxergue de perto. Presbiopia, ou vista cansada. Bom, essa anomalia é praticamente uma combinação da miopia com a hipermetropia. Observe no esquema que o ponto remoto deixa de estar no infinito, ou seja, a pessoa não consegue enxergar a longas distâncias, e o ponto próximo passa a estar a uma distância superior a 25 centímetros, e portanto a pessoa também não consegue enxergar bem de perto. Por que isso acontece? Com a idade, o cristalino vai perdendo a elasticidade, o que dificulta o trabalho dos músculos ciliares. O ponto próximo se afasta do olho, vai para além dos 25 centímetros considerados normais, como na hipermetropia. Essa anomalia é denominada presbiopia. No início, a presbiopia atrapalha a leitura, não interferindo na visão de longa distância. Então, o primeiro problema a aparecer é o problema associado ao ponto próximo, ou seja, à visão de perto. Por isso, os médicos indicam óculos de leitura nesses casos, dotados de lentes convergentes. Com o tempo, a visão de longa distância também passa a incomodar. A amplitude de acomodação vai diminuindo com a presbiopia, ou seja, o ponto remoto e o ponto próximo vão se aproximando. Essa distância entre o ponto remoto e o ponto próximo vai diminuindo. E desse modo, o portador da presbiopia vai ser obrigado a usar dois tipos de óculos, um para perto e um para longe. Na verdade, hoje em dia não se usam dois óculos, mas sim um óculos bifocal ou multifocal. A tecnologia nos possibilitou usar óculos desse tipo. Aqui a zona de acomodação do olho presbíope, o ponto remoto não mais no infinito e o ponto próximo com distância mínima de visão distinta
superior a 25 centímetros. Lente corretiva da miopia. A gente já disse que a gente usa lentes divergentes para corrigir a miopia. A função dessas lentes é trazer a imagem de um objeto situado a uma longa distância do olho, infinitamente afastado, para uma posição sobre o ponto remoto do olho míope. Pessoal, vamos entender o que está sendo dito aqui. Aqui nós temos o esquema de um olho míope sem a lente corretiva, com a imagem sendo formada antes da fóvea, antes do fundo do olho, antes da retina. Quando a gente coloca uma lente corretiva para o olho míope, uma lente divergente diante dele, essa é uma lente espessa, bicôncava, né, diante do olho, qual é o papel da lente? A lente vai produzir uma imagem, colocando essa imagem sobre o ponto remoto do olho. Essa imagem produzida pela lente servirá de objeto para o olho. O olho vai entender que a imagem está sobre o ponto remoto. E assim, a imagem será formada na fóvea, lá no fundo do olho, sobre a retina, fazendo a correção da imagem. É assim que funciona a lente divergente no olho míope. Para um objeto impróprio, com a abscissa no infinito, está aqui ó, a distância do objeto no infinito, infinitamente afastado, né? Aqui a gente não consegue precisar qual é a distância que o olho enxerga, então a gente diz que hipoteticamente o objeto está no infinito. A lente deverá fornecer uma imagem virtual de abscissa igual à distância máxima de visão distinta d, acrescida de um sinal negativo, ou seja, a abscissa da imagem será menos d. Aqui nós estamos apenas repetindo o que já foi dito, né? Nós estamos dizendo que a lente vai fornecer uma imagem, a imagem vai servir de objeto, essa imagem vai estar exatamente na distância máxima de visão distinta, a abscissa d, e aí o olho vai entender essa imagem como objeto para ele, formando a imagem no lugar certo. Bom, o sinal negativo da abscissa da imagem é pelo fato da imagem ser virtual. Como a imagem é virtual, ela tem abscissa negativa. Com tudo isso que a gente disse, a gente pode aplicar a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal da lente é igual a 1 sobre a abscissa do objeto mais 1 sobre a abscissa da imagem. Ou seja, 1 sobre a distância focal da lente é igual a 0, porque a abscissa do objeto está no infinito, mais 1 sobre menos d, que é a abscissa da imagem. Portanto, a distância focal da lente será igual a menos d, ou seja, menos a distância máxima de visão distinta. Com base nessas informações, médicos e óticas em geral são capazes de receitar o óculos correto e fabricar o óculos correto. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um olho míope que não enxerga além dos 2 metros, ou seja, que tem o seu ponto remoto situado a 2 metros, por exemplo, precisa de uma lente corretiva divergência igual a... Bom, a gente viu no slide anterior que a distância focal da lente é menos a distância máxima de visão distinta. Como eu estou dizendo que o ponto remoto está situado a 2 metros, logo a distância focal da lente será igual a menos 2 metros. Sabemos que a vergência da lente é 1 sobre a distância focal da lente. Como a distância focal é menos 2, nós teremos a vergência da lente igual a 1 dividido por menos 2. Ou seja, a vergência da lente será de menos 0,5 dioptrias. Lá no consultório do médico, ele escreve assim na receita, ele coloca aqui olho esquerdo e olho direito. E coloca nesse caso aqui menos 0,5, menos 0,5, obviamente se os dois olhos tiverem o mesmo desvio, né? A mesma anomalia. E aí você leva isso aqui na ótica e o rapaz fabrica lá a lente com essa dioptria negativa nesse caso. E como é que ele fabrica o óculos? Ele vai na equação dos fabricantes. 1 sobre a distância focal da lente será igual a N2 sobre N1 menos 1, vezes 1 sobre o raio 1, mais 1 sobre o raio 2. De posse da vergência, menos 0,5, lembrar que a vergência é o inverso da distância focal, ele vai usar esse valor aqui nessa equação. N2 é o índice de refração do ambiente, no caso o ar. N1 é o índice de refração do material da lente,
geralmente o vidro, e aqui ele descobre os raios de curvatura das duas faces da lente. E aí, basta mandar fabricar a lente com esses raios de curvatura. Claro, nós teremos dois raios de curvatura se ela tiver duas faces esféricas. Se uma face for plana e a outra esférica, nós teremos apenas um raio de curvatura. Lente corretiva da hipermetropia. A correção da hipermetropia nós já dissemos que é feita com lentes convergentes. A finalidade é aumentar a vergência do sistema. Para um objeto situado a 25 centímetros do olho, essa lente deverá fornecer uma imagem virtual direita e posicionada sobre o ponto próximo do olho hipermetrópe. Desprezando a distância da lente ao olho, vamos ter as seguintes abscissas. Bom, a distância do objeto ela é sempre 0,25 metros. Isso porque essa é a distância mínima de visão distinta para o olho normal. A abscissa da imagem será menos a distância mínima de visão distinta, menos porque a imagem será virtual. Qual é a função da lente convergente corretiva nesse caso? Bom, a imagem no olho hipermetrópe se forma depois da retina, depois da fóvea. Então, essa lente vai fornecer ao olho uma imagem virtual. A imagem estará posicionada exatamente sobre o ponto próximo, a uma distância d, e essa imagem servirá de objeto para o olho. O olho terá a impressão de estar vendo um objeto exatamente no lugar correto, sobre o ponto próximo. E por isso, a imagem nesse caso passa a se formar no lugar certo, qual seja, sobre a retina, na fóvea central. Aqui nós temos o olho sem a lente corretiva e aqui com a lente corretiva. Aplicando a equação de Gauss para essas medidas, nós teremos 1 sobre a distância focal da lente, igual a 1 sobre a abscissa do objeto, mais 1 sobre a abscissa da imagem. 1 sobre a distância focal da lente será igual a 1 sobre 0,25, a abscissa do objeto para o olho normal, menos 1 sobre a distância mínima de visão distinta. Mais uma vez, vamos a um exemplo para ver como médicos e óticas em geral trabalham com as lentes, com essas medidas físicas que a gente está vendo aqui. O olho hipermetrópe, que não enxerga objetos a distâncias inferiores a 1 metro, ou seja, tem seu ponto próximo situado a 1 metro, por exemplo, precisa de uma lente corretiva de divergência igual a... Bom, a distância do objeto ela é sempre 0,25 metros. Isso porque essa é a distância mínima de visão distinta para o olho normal. A abscissa da imagem será menos 1 metro, imagem virtual. A lente produz uma imagem virtual e, portanto, abscissa negativa. Usando a equação de Gauss, nós teremos 1 sobre a distância focal igual a 1 sobre 0,25, que é a abscissa do objeto, mais 1 sobre menos 1, que é a abscissa da imagem, medidas sempre em metros. 1 sobre a distância focal, então será 4 mais menos 1, são os resultados dessas duas divisões, e 4 menos 1 é igual a 3. Se 1 sobre a distância focal da lente é igual a 3 metros elevado a menos 1, a vergência da lente também é igual a 3 dioptrias, uma vez que o metro elevado a menos 1 é a mesma coisa que dioptria, são unidades que se equivalem, e 1 sobre a distância focal é igual à vergência. Nesse caso, o médico vai mandar lá para a ótica uma receitinha, aqui com o olho esquerdo e o olho direito. Claro, na hipótese de ter testado os dois olhos e o problema ser o mesmo para os dois, mais 3, mais 3. A ótica vai entender que essa é uma lente convergente, divergência 3. Usando a equação dos fabricantes de lentes, o fabricante vai colocar 3 dioptrias igual a N2 sobre N1 menos 1 vezes 1 sobre o raio 1 mais 1 sobre o raio 2. Já falei no outro slide o porquê de 2 raios de curvatura. Aqui nós temos o valor da vergência da lente, tá aqui, ó, que o médico indicou para o fabricante da lente. A vergência da lente é igual a 1 sobre a distância focal. Com essa medida, ele descobre o raio da lente, podendo assim fabricá-la.
Relação entre a visão normal e as ametropias. No olho normal, o ponto remoto está no infinito e o ponto próximo a uma distância de 25 centímetros do olho. Aqui, representado em vermelho, a zona de acomodação do olho normal. No olho míope, cuja lente corretiva é uma lente divergente, com distância focal da lente igual a -d, nós temos o ponto remoto e o ponto próximo como extremidades de um segmento finito. O ponto próximo está localizado a uma distância menor do que 25 centímetros do olho. No olho hipermetrópe, onde a gente usa a lente corretiva convergente, a gente viu, que a divergência dessa lente é 1 sobre 0,25 menos 1 sobre d, o ponto remoto também está no infinito e o ponto próximo a uma distância maior que 25 centímetros. Em vermelho, a zona de acomodação do olho hipermetrópe. Já no olho presbíope, onde a gente usa lentes bifocais, geralmente ambas convergentes, o ponto remoto e o ponto próximo também são extremidades de um segmento finito, com o ponto próximo a uma distância maior do que 25 centímetros do olho. Aqui também em vermelho, mais uma vez, a zona de acomodação do olho presbíope. Para finalizar as anomalias da visão, vamos aqui citar mais 3 anomalias presentes no olho humano, que são o astigmatismo, o estrabismo e o daltonismo. Bom, o astigmatismo. O olho normal é denominado estigmata e possui uma córnea perfeitamente esférica. No entanto, ocorrem casos em que a córnea não é exatamente uma calota esférica, apresentando certa ondulosidade. Esse olho é o olho astigmata e o defeito é o astigmatismo. O astigmata não consegue focalizar simultaneamente linhas verticais e horizontais de um pequeno quadriculado, por exemplo. Para a correção desse problema na visão, é indicado o uso de lentes cilíndricas. Estrabismo. O estrabismo é uma anomalia que consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular. Normalmente, para corrigir esse problema, indicam-se lentes prismáticas. É muito comum a gente ouvir falar em óculos de prisma. Daltonismo. O daltonismo é uma anomalia genética que faz com que o seu portador não consiga distinguir cores. Até hoje, não foi descoberta uma maneira de corrigir esse problema. Para finalizar nossa parte teórica, vamos falar da persistência retiniana. O que vem a ser a persistência retiniana? É a permanência da imagem na retina por um certo intervalo de tempo, da ordem de 1/10 de segundo. Ou seja, a retina mantém a imagem formada sobre ela nesse intervalo de tempo, mesmo após o objeto sair da frente dos nossos olhos. Esse tempo de permanência depende da intensidade do estímulo. Numa projeção cinematográfica, temos a ideia de movimento da imagem graças à persistência retiniana. A ideia de que a imagem está em movimento se deve a esse fenômeno. A gente não percebe, por causa desse fenômeno, que, na verdade, a imagem é formada por várias fotos sobrepostas. Geralmente, as projeções cinematográficas têm 24 quadros por segundo. A gente não percebe a mudança de um quadro para o outro exatamente devido a essa persistência retiniana, que prolonga a imagem do quadro anterior sobre o quadro projetado. A velocidade é tão grande que o olho mal registrou uma fotografia e já aparece uma segunda. As imagens superpostas são percebidas pelo nosso cérebro como movimento, exatamente como eu disse. Nos animais, a persistência retiniana é praticamente inexistente. Sua retina retém a imagem por muito menos tempo que a nossa. Com isso, se um cachorro, por exemplo, assistisse a um filme no cinema, veria uma exposição de quadros estáticos na tela. O mesmo ocorreria diante da TV. Na próxima aula, estudaremos os instrumentos ópticos. Instrumentos esses que se utilizam de lentes para melhorar a visão do homem sobre a natureza. Um grande abraço a todos e até a próxima!